Esta pequena tribo tinha apenas algumas dezenas de aborígenes, mas era a tribo mais poderosa nas proximidades, ocupando a melhor posição geográfica no platô árido, perto da fonte de água. Por um longo tempo, eles sempre foram capazes de escolher o que queriam e qualquer um que entrasse em seu território seria brutalmente abatido. Com o tempo, poucas tribos foram capazes de desafiá-los. Neste momento, quando Xiaya apareceu, eles estavam cozinhando o cadáver de um aborígene próximo à tribo usando uma técnica bastante primitiva. Uma das coxas já estava bem assada e estava sendo servida após ser cortada. Julgando pela forte marca no crânio do cadáver, ele deve ter sofrido um golpe pesado antes da morte. Os aborígenes instintivamente sentiram uma crise quando Xiaya apareceu. Ele estava vestindo uma armadura macia marrom escura com uma luz fluindo piscando levemente, parecendo muito luxuosa, algo que eles nunca tinham visto antes no planeta Dália. Esses aborígenes primitivos não sabiam o que era uma armadura de batalha, mas pelas roupas majestosas no corpo, sentiram que era extraordinário. Cozinhando sua própria raça para comer. Realmente selvagem. Vocês nem são comparáveis a bestas. Até um cachorro não come sua própria espécie. Vocês são inferiores até a cachorros. Os olhos de Xiaya estavam frios. Ele de repente descobriu que os cachorros em sua vida anterior eram realmente os melhores companheiros dos humanos, comparados a esses aborígenes selvagens, não sabem quantas vezes mais nobres. Os aborígenes não foram capazes de entender as palavras de Xiaya, mas eles podiam sentir que Xiaya estava falando bobagens para eles. Portanto, eles rugiram gulu-gulu em direção ao céu, tentando assustar o oponente a recuar. Mas que tipo de pessoa era Xiaya? Como ele poderia ser assustado a recuar por alguns rugidos indecifráveis desses aborígenes? Vendo que seus rugidos não podiam assustá-lo a recuar, eles claramente ficaram furiosos. Eles jogaram fora o trabalho que estavam fazendo em suas mãos, e rapidamente várias dezenas de figuras enormes pularam para o céu, cercando Xiaya. Cada um desses aborígenes tinha mais de 3 metros de altura, e com seus corpos enormes e fortes parados na frente de Xiaya, era uma sensação opressiva, dando a ilusão de um cara grande intimidando uma criança pequena. Os aborígenes emitiram rugidos profundos e clamorosos de suas bocas. Seguindo seus rugidos, correntes de ar caóticas sem limites podiam ser vistas se agitando, e o ar quente e denso de repente começou a tremer e ferver. Como um pequeno barco navegando no mar, as ondas leves estavam claras um momento atrás, calmas, mas no próximo momento elas se tornaram tempestuosas, as ondas furiosas eram monstruosas. O barco à deriva era como se pudesse ser engolido pelas enormes ondas a qualquer momento, afundando no mar. A cena era emocionante e assustadora. Infelizmente, apesar de ser assustador, Xiaya permaneceu firme no centro do redemoinho. O Ki está flutuando demais, a energia não é usada efetivamente, e parece que sua força está próxima de 1000 de poder de luta. Mas talvez em uma batalha real, eles não seriam capazes de exibir nem 900 de poder de luta. Ele olhou e varreu levemente ao redor de seus olhos, indiferente à atmosfera rapidamente cambiante ao seu redor, e seu rosto estava sem qualquer expressão do começo ao fim. Com seus olhos perspicazes, ele poderia facilmente ver as falhas desses aborígenes primitivos. Portanto, ele levantou levemente a palma da mão e acenou. Imediatamente, uma aura majestosa e avassaladora surgiu do corpo de Xiaya, espalhando-se ao redor com sons de trovão. De repente, a terra começou a tremer, e o vento começou a rodopiar. Mesmo usando apenas 1000 de poder de luta, usá-lo habilmente era suficiente para causar diferentes tipos de anomalias climáticas. Os vários aborígenes primitivos tiveram suas pupilas contraídas ao enfrentar a aura assustadora que de repente irrompeu de Xiaya, involuntariamente recuando 2 passos para trás. Mas logo, recuperando-se de seus choques, eles bateram no peito e soltaram um longo grito, dentes longos e salientes de cima para baixo rangendo, dando sons desagradáveis. Assustados, os aborígenes olharam uns para os outros. De repente, eles se aglomeraram e adotaram uma postura estranha enquanto rugiam de raiva. Naquele momento, uma cena maravilhosa aconteceu. Tomando os aborígenes aglomerados como centro, as ondas sonoras se tornaram ondulações visíveis, vibrando o ar em círculos. Ao mesmo tempo, os troncos secos das árvores e o cascalho, como se recebessem uma força enorme, se torceram e viraram, e subiram do chão um por um, fazendo sons de farfalhar. Seguindo os sons altos de quebra e estalo, arbustos arrancados e cascalho dançaram no ar juntos. Ondulação após ondulação das ondas de ar e a feroz tempestade de energia tinham o potencial de engolir qualquer coisa entre o céu e a terra, espalhando-se ao redor continuamente. Xiaya olhou para as ações dos primitivos com espanto e então balançou a cabeça. Infelizmente, seu uso ainda é simples, confiando na força bruta sem qualquer técnica. Esses aborígenes primitivos não aprenderam como usar o Ki do corpo, então ao lutar eles geralmente só usavam da maneira mais selvagem para atacar o inimigo. Mas este é o método mais ineficaz e que mais consome força. Eles estão até mesmo faltando em técnicas comparados às bestas do planeta Selma. Aquelas bestas confiavam em instintos para lutar e ter um poder de luta forte só pioraria, mas esses primitivos eram muito piores. Sua força é enorme. No entanto, é inútil se eles não forem capazes de atacar o inimigo. Parece que esta missão não é tão difícil quanto imaginado. Xiaya pensou secretamente em seu coração, parecendo muito relaxado. Ele originalmente pensou que levaria algum tempo antes que a missão de extermínio do planeta Dália pudesse ser completada sem revelar seu verdadeiro poder de luta, e ele também estava preparado por um longo tempo. Mas quando ele realmente lutou, ele percebeu que esses aborígenes primitivos eram realmente estúpidos. Eles têm força poderosa em vão, sem saber como usá-la. Como eles têm físicos abençoados pelos céus, se lhes forem dados vários milhares de anos para desenvolver suas artes marciais,
Talvez não seja impossível para este planeta ser promovido a um planeta de alto nível. Mas hoje, eles estão destinados à destruição. Olhando fixamente para aqueles aborígenes primitivos com olhos de águia, um brilho brilhante piscando em seus olhos escuros. Os olhos de Xiaya estavam calmos, como um buraco negro invisível no universo, calmamente engolindo tudo. Xiaya rugiu, sua aura aumentando, e finalmente parando em mil de poder de luta, o que era mais do que suficiente para lidar com esses aborígenes. Olhando friamente para os aborígenes, seu corpo de repente se moveu rapidamente, atacando imediatamente como um redemoinho. Aqueles aborígenes instintivamente sentiram uma ameaça se aproximando, a aura da morte fazendo seus nervos tremerem, causando-lhes exclamar e fugir com medo. Nem pensem em fugir. Os olhos de Xiaya se estreitaram, seu rosto jovem e bonito revelando um sorriso brutal. Neste momento, a natureza sanguinária dos Saiyajins foi revelada. De repente, apareceram inúmeras após-imagens e o corpo real rapidamente alcançou o caminho de fuga dos aborígenes. Em um flash, ele estendeu a palma da mão. Os ventos gerados por seus socos giraram no ar e quase cada soco incapacitou um aborígene. A enorme disparidade de força fez os aborígenes perderem a cabeça, eles estavam suportando os ataques ferozes repetidamente que eram semelhantes a projéteis de alta velocidade. Ao mesmo tempo, o impacto de uma força tão enorme os colocou à beira da explosão. Está acabado. Xiaya murmurou suavemente. Esta batalha tinha pouco valor para ele, pois foi apenas um massacre unilateral. Ele levantou a palma da mão acima da cabeça, 5 dedos estendidos, e exerceu levemente sua força, reunindo uma massa de bola de energia brilhante. Um halo vermelho brilhante cobriu a superfície da bola de energia, como um pequeno sol bonito exalando um brilho escaldante. Era a bola da morte. A bola de energia caiu. O barulho estrondoso soou como um trovão. Uma energia alta e poderosa de repente envolveu o céu, parecendo extremamente sombria, enquanto uma pressão formidável que abalava a terra se espalhava. O ar distorcido como se um lado da lente estivesse bloqueado com um sol escaldante no céu. Fumaça azul esverdeada e cascalho cobriram a terra. Quando a fumaça gradualmente se dissipou, o único oásis restante no platô havia desaparecido, deixando apenas uma enorme cratera de 1 quilômetro de diâmetro e profundidade desconhecida em seu lugar. Olhando para as vidas destruídas por suas próprias mãos, o coração de Xiaya estava calmo, como se ele tivesse apenas matado algumas formigas irrelevantes. Ele não é uma pessoa compassiva porque ele estava apenas executando a missão. Isso é tudo. Os fortes para os fracos são como deuses lá em cima. Se você quiser não ter deuses acima de você, então só pode tentar se tornar um deus você mesmo. Um alvo está eliminado. Deixando o platô plano que estava à beira da desertificação, Xiaya seguiu em direção ao próximo alvo. Os seres vivos poderosos no planeta Dália eram de fato muitos. Logo, outro aborígene apareceu em seu campo de visão. Era um gigante alto com apenas um olho que tinha mais de 70 metros de altura, como uma enorme parede deitada na frente, os músculos enrolados por todo o corpo cheios de poder explosivo extremamente forte. O gigante lembrou Xiaya do ciclope que ele tinha visto com Shilin juntos no planeta Selma. O mesmo corpo grande e robusto com músculos enormes e poderosos, só que comparado àquele gigante, era ainda maior. 1020 de poder de luta, deve ser o ser vivo mais poderoso neste planeta. Flutuando sozinho a várias centenas de metros de altitude, Xiaya adivinhou enquanto olhava despreocupadamente. O presente era diferente do passado. Agora, ele não precisa prestar atenção a meros 1000 de poder de luta. Mesmo se ele ficasse parado e deixasse atacar, talvez não fosse capaz de quebrar sua defesa.